Fala galera, tá começando mais um Leve ABC2, meu nome é Pedro Dutti e eu vim hoje aqui falar com vocês sobre as maneiras erradas de relacionar fé cristã e ciência. Nas semanas passadas a gente falou bastante a respeito de ter e manter uma fé cristã numa era marcada pela ciência e pela tecnologia. E hoje o que a gente vai fazer é pensar como esses dois âmbitos da vida de qualquer ser humano continuam se relacionando. Ou seja, qual é a melhor maneira de manter fé cristã e ciência juntas? Bem, você vai perceber que eu vou começar hoje falando das maneiras erradas de se relacionar as duas. Mas para que perder tempo com as erradas? Não é tão simples assim. Por que eu vou fazer as maneiras erradas primeiro? Porque elas são as mais comuns. É muito mais fácil você encontrar alguém que relaciona essas duas áreas da vida de maneira equivocada do que de maneira certa. Por exemplo, o primeiro modelo de relação entre fé e ciência é o que a gente chama de modelo do conflito. Ou seja, como o próprio nome diz, que ciência e fé estariam em briga, em conflito, elas seriam inimigas. Esse é o jeito mais comum de relacionar fé cristã e ciência. Você provavelmente tem um professor no seu colégio ou conheceu algum parente seu que gosta muito de ciência e odeia religião. Acha que religião é coisa para gente ingênua, gente que não é inteligente. Um cientista nunca poderia ser um religioso. Pois é. Essa é a forma mais comum e mais difundida, ou seja, mais popular, de enxergar a religião dentro da universidade, do colégio, do laboratório científico, e ficou muito famosa por causa de grandes cientistas como o Richard Dawkins, o Daniel Dennett e o Sam Harris. Esses três cientistas, junto com outros nomes também, ficaram famosos por serem os cavaleiros do apocalipse contra a fé cristã, porque eles eram muito críticos e eles usavam momentos da história da ciência para defender de que religião e ciência sempre estiveram em conflito. Por exemplo, eles pegavam a história do Galileu a respeito do combate que ele teve com a igreja cristã na época para mostrar que não era a Terra que estava no centro do universo, mas na nossa galáxia a Terra girava em torno do Sol, e eles usam esse exemplo para mostrar, tá vendo? A religião sempre atrasou a ciência, sempre foi sinônimo de fanatismo e não de avanço científico. Só que esse modelo de conflito ele é falso. Sabe por quê? Porque ele pega histórias, momentos da história que não são verdadeiros. Por exemplo, esse do Galileu. O Galileu não estava brigando contra a igreja. Na verdade, o Galileu, inclusive, era cristão. Tem um livro do Galileu que reuniu as cartas dele, que você pode procurar depois desse livro, que chama Ciência e Fé, onde você consegue ler cartas que o Galileu escreveu falando sobre a Bíblia, como a gente deveria ler a Bíblia, a diferença que a gente deveria fazer de ciência e religião, mas nunca colocando ela como inimigas. O que ele estava querendo mostrar ali é que o conflito que se estava tendo era de fé na ciência e fé cristã. E o Galileu, então, distinguiu essas coisas. E uma outra coisa que mostra que esse conflito não existe é que vários teólogos, ou seja, profissionais da religião, sempre deixaram muito claros como que Deus não só nos deu a Bíblia, o livro das palavras, mas quando Deus criou todas as coisas também, a natureza, a realidade, Ele nos deu o livro da natureza. A Confissão Belga, que é um documento escrito por um teólogo chamado Guy Debray, ela ficou famosa por causa desses dois livros. Olha o que diz a Confissão. Nós o conhecemos por dois meios. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo, perante nossos olhos, é como um livro formoso, em que todas as criaturas, grandes e pequenas, servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade. Segundo, Deus se fez conhecer ainda mais clara e plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. Aí existe um segundo modelo. Se por um lado o mais comum na mídia, na internet, nos memes que você recebe é da religião e da ciência estar em conflito, o mais comum dentro da igreja é o que a gente chama de modelo de fusão. Ou seja,
de trazer tão perto religião e ciência que elas se fundem e se tornam uma só. Mistura ciência e religião de tal forma que você não sabe mais qualquer uma e qualquer outra. E esse é um problema grave. Vários pastores, teólogos tentam usar conhecimentos científicos para provar verdades bíblicas. E essa forma como eles procedem às vezes é muito equivocada. Por exemplo, pegam saberes físicos do mundo subatômico para falar que Deus criou tudo em 3 partes, por exemplo, átomos, prótons e elétrons, e aí a gente tem então um vestígio da Trindade. E isso não existe nada mais inseguro do que a gente fazer esse tipo de relação. Porque imagine só, as teorias científicas elas sempre vão mudando, elas sempre vão melhorando, aperfeiçoando, e às vezes a gente precisa até fazer uma revolução científica e mudar muita coisa, como aconteceu no caso do Galileu. Imagina construir toda uma teologia em cima de uma teoria científica. É muito perigoso. Então fundir as duas não é a melhor forma de relacionar ciência e fé, porque a gente acaba desrespeitando tanto a ciência quanto a fé. Não é que a ciência é importante e se você é um cientista você não pode dar importância à fé, ou se você é um crente você não pode dar importância para a ciência. A questão não é essa. A questão é que elas têm campos de atuação diferentes. A ciência ela é descritiva, ou seja, ela descreve como os fenômenos acontecem. Uma teoria científica boa é uma teoria científica que consegue descrever o maior número de fenômenos. E a religião, principalmente a fé cristã revelada nas Escrituras, ela é prescritiva, ou seja, trata-se de Deus falando para nós como nós devemos viver, enxergar o mundo e até mesmo fazer ciência. Então, são campos distintos que não podem ser fundidos. Então, o que eu quero que vocês entendam é que na tentativa, às vezes, de muitos líderes religiosos mostrar a relevância da fé, fundindo, misturando ela com ciência, a gente acaba desrespeitando tanto a ciência quanto a religião. Agora, existe um terceiro modelo que também é equivocado, que eu chamo de independência. Basicamente, é a pessoa tentar resolver esse conflito dizendo, olha, sabe como é que a gente resolve essa questão? Ciência para um lado, religião para o outro, e as duas caminham independentemente. Nenhuma conversa com a outra, nenhuma se intromete em nenhum campo, ciência fica para o cientista, religião para o pastor, e as duas não conversam. Esse modelo é uma tentativa de solucionar esse problema, todos esses problemas históricos de conflitos, fusões, mas ele é equivocado também. Porque quando a gente encara a ciência e a religião de maneira independente, o que está acontecendo é que a gente está olhando para a vida de maneira partida, como se os cientistas não fossem pessoas de crenças, de fé, e como se as pessoas religiosas não pudessem fazer ciência. Para ilustrar esse caso, a gente sempre gosta de lembrar de um exemplo, que é o de colocar uma chaleira cheia de água para esquentar para a gente fazer um café, por exemplo. Quando eu coloco um bule cheio de água no fogo, e então aquele bule apita falando que está pronta a água, que a água ferveu, existem 2 tipos de explicação que eu posso dar aí. Eu posso dar uma explicação científica, ou seja, a causa do barulho que está acontecendo. A pessoa pode falar igual o seu professor de química fala, o grau de agitação das moléculas chegou a tal ponto que a água saiu do estado líquido para o estado gasoso. É uma explicação verdadeira para o que aconteceu ali. Agora, se alguém me faz a pergunta sobre a mesma chaleira e pergunta assim, por que a água ferveu? Eu poderia falar, porque eu estou com vontade de tomar café. É uma explicação verdadeira também. Só que a explicação científica fala das causas e a explicação religiosa, ou essa segunda explicação, fala das razões. Ciência e religião funcionam muito assim, elas estão relacionadas, elas podem ser explicações para o mesmo fenômeno, só que são explicações diferentes, mas nunca independentes uma da outra. O grau de agitação das moléculas não teria acontecido ali se eu não tivesse vontade de tomar um café. Veja que os 2 tipos de explicação estão juntas. E é isso que eu quero que vocês entendam. Na semana que vem a gente vai estudar o modelo de relação entre fé e ciência correto. Aquele que eu e você devemos ter para a gente respeitar tanto a nossa fé cristã quanto a nossa prática científica. Mas o que a gente nunca pode esquecer é que todo cientista é também um homem ou uma mulher de fé. Ele leva para o laboratório, ele leva para a sala de aula, ele leva para a sua biblioteca
todas as suas confianças, todos os compromissos religiosos do seu coração, como nós falamos em vídeos anteriores. Porque nós somos seres religiosos, nós adoramos, e ou nós adoramos o Deus Pai do nosso Senhor Jesus, ou a gente acaba adorando um falso Deus. Mas isso vai influenciar na maneira que a gente faz ciência.